Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andeis ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje pode existir e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comemos, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos, o Espírito Santo ele ministrou em meu coração a seguinte pergunta: o que está sendo prioridade em nossas vidas? O que ocupa mais o nosso tempo? Qual a primeira coisa que fazemos ao acordar? Será que agradecemos a Deus por mais uma noite? Será que agradecemos a Deus por mais um dia Ele nos ter permitido o fôlego de vida? Com que estamos nos preocupando? Estamos como descreve essa palavra que acabamos de ler? Ou estamos vivendo o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? E simplesmente confiando no Deus a qual servimos. Queridos, abram as Bíblias no livro de 1 Reis. Nós vamos ler o capítulo 17, versículo 8. 1 Reis 17, versículo 8. Tem por título Elias e a viúva de Serepta. Todos encontraram? Diz assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha e água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Amém? Pode deixar a Bíblia aberta? Daqui a pouquinho a gente vai ler mais alguns versículos. Queridos, nós acabamos de ler Deus, Ele falando que nós não precisamos nos preocupar com o que iremos de comer, com o que iremos de vestir,
Pois assim como Deus alimenta as aves dos céus e veste as folhas do campo, Ele sim faria na nossa vida. Que a nossa vida vale muito mais do que isso. E que não precisaríamos nos preocupar com tais coisas, com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. E a partir do momento que Ele falar, acabou, acabou. E a partir do momento que Ele falar, que Ele fazer, você vive, porque é o sopro do Espírito Santo de Deus, é o sopro de Deus que está dentro de nós. E a partir do momento que Ele não quiser mais isso, nós vamos morar com Ele, amém? E então nós temos aqui Elias, um profeta do Senhor. Temos também uma viúva e apenas uma refeição. O Senhor, Ele mandou Elias para aquele lugar, porque eles estavam vivendo um tempo de grande seca. E o Senhor, Ele estava conduzindo Elias a lugares onde ele teria o alimento, onde ele teria o que beber. O Senhor, Ele se preocupava com a vida de Elias. Porque Elias, antes de qualquer coisa, ele fazia primeiro para Deus. Ele não se importava com o que ia de ser no outro dia. Ele se importava primeiro em cumprir a vontade de Deus. E o Senhor fala para Elias, Elias, vai para Sarepta, que lá eu preparei uma viúva para cuidar de ti, para te dar alimento e para te dar a bebida. Então Elias, ele vai como fala o Senhor. Queridos, eu fico imaginando o crente de hoje, se Deus, Ele falasse para você que você iria para um lugar onde iria alguém, onde Deus estava preparando alguém para te dar o que te comer, para te conduzir. Do jeito que nós somos materialistas, já pensaríamos que a viúva já estaria cheia de dinheiro e que nós lucraríamos alguma coisa. Queridos, Elias, ele chegou lá e ele deu de encontro com uma viúva e ele pediu para ela água e um bocado de alimento, como o Senhor tinha dito para ele. E a viúva vira para ele e fala, ei, eu não tenho. A minha perspectiva de vida é fazer a minha última refeição para mim e para o meu filho e morrer. Queridos, quantas vezes nós estamos vivendo uma grande seca na nossa vida e a única coisa que temos, a única perspectiva que temos é comer e morrer. Quantas das vezes nós nos sentimos tão incapazes de qualquer coisa, nos sentimos tão fracos e olhamos para dentro de nós, fazemos uma autoanálise e falamos, Senhor, eu não tenho nada para oferecer. E o Senhor manda um mais necessitado. E aí a única coisinha que nós temos, aquela oração que nós fazemos na nossa intimidade é só com você e Deus. Você tem que impor a mão sobre outra pessoa e clamar pela vida dela. Quantas das vezes nós não entendemos o propósito do Senhor, porque o propósito de Deus não era só cuidar da vida do profeta. O propósito de Deus era que o profeta fosse abençoado, mas que através dele a viúva também fosse abençoada. Porque, querido, nós somos profetas, mas através das nossas vidas, Deus, Ele quer abençoar outras vidas. E muitas das vezes nós queremos reter aquilo que nós temos. Seja uma oração, seja uma palavra, seja um acolhimento. E nós muitas das vezes nos achamos incapazes de acolher alguém. E nós muitas das vezes nos achamos incapazes de orar por alguém. E de falar um Jesus te ama. Muitas das vezes nós falamos, eu preciso de ouvir um Jesus te ama. Mas Deus, Ele quer usar a tua vida. E não importa o pouco que você tem. Não importa o pouco conhecimento. Quem dá sabedoria é Deus e quem ensina é Deus. E o Senhor, creio que se fosse nós pensaríamos que estávamos indo lá para que aquela viúva nos abençoasse. Mas não era isso. Deus, Ele está nos encaminhando para que a vida da viúva seja abençoada através das nossas vidas. Amém? Aleluia. E Deus, Ele sempre nos prepara o melhor. Basta nos colocarmos na presença dEle. Basta ouvir a voz do Senhor. E foi o que aquela viúva fez. Ela ouviu a voz do profeta. E muitas das vezes Deus, Ele fala as coisas para nós. E nós fechamos o nosso ouvido. Nós não queremos ouvir porque achamos que aquilo não é de bênção. Querido, muitas das vezes as coisas
pode não parecer no momento, mas se foi Deus quem mandou, se foi o profeta do Senhor quem falou, é porque Deus tem algum propósito naquilo, amém? E realmente Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Deus realmente queria manifestar a tua glória ali, através da vida de Elias. Então Elias falou para ela: ei, vai, faz o que eu estou falando primeiro. Prepara para mim primeiro. E depois você vai preparar para você e para o teu filho. E aí, continuando, ele fala assim: e disse Elias: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Querido, se fosse hoje, nós olharíamos para Deus e falaríamos: Senhor, isso pode ser brincadeira. Imagina a situação de Elias. Ele olha para o céu e fala: Deus, o Senhor me trouxe de um lugar onde não tinha mais água, não tinha mais alimento. O Senhor fala que vai me trazer para um lugar onde uma pessoa vai cuidar de mim, e o Senhor me traz para um lugar onde a única coisa que tem é uma viúva e que a perspectiva dela é morrer, comer e morrer. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Se fosse nos dias de hoje, creio que nós já chutaríamos o balde e já falaríamos: não, Deus não está nesse negócio. Eu vou voltar. O que tenho eu aqui com essa viúva que vai comer e morrer? Eu vou procurar o que eu vou comer. Não é assim, queridos? Imagina agora a situação da viúva. Deus, eu estou num lugar onde não está chovendo mais, onde eu não tenho mais esposo, eu só tenho um pouquinho de farinha na minha panela, um pouquinho de azeite na minha botija, e o Senhor traz um homem ainda para me sustentar. Imagina o quanto esse profeta não deve comer, Senhor. Imagina, queridos, a viúva falando para Deus. Imagina você, quando bate alguém na sua porta e fala: você tem um pouquinho de alimento para me dar? E aí você olha para o celeiro e fala: olha, querido, não vai rolar hoje. Queridos, imagina se aquela viúva abrisse a boca e falasse: Senhor, eu estou esperando o profeta para me abençoar, e o Senhor manda o profeta para eu alimentar. E quantas das vezes nós não estamos nem com coragem de levantar da cama, nem com coragem de dobrar o joelho para orar pela nossa vida. E aí o abençoado ele fala: querida, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Querida, meu esposo está no hospital faz 5 meses esperando um transplante de coração. Faz 5 meses que eu espero o meu marido. Ora por mim. Querida, tem um trabalho social para fazer na igreja, vamos lá, e você não está nem com força de abrir a Bíblia. Porque só tem um pouquinho, e o pouquinho que nós temos, nós retemos. Querido, a palavra do Senhor, ela é para todos. O amor de Deus, ele é para todos. Quando Deus mandar um filho dele na tua porta, quando Deus falar: ei, ora, ei, jejua por aquela vida, se coloca na minha presença, queridos, é o Senhor que renova as forças. Porque o Senhor, ele cuida das aves dos céus, ele cuida das flores dos campos. E por que ele não vai cuidar da minha e da sua vida? Por que temos medo de faltar? Por que temos medo se nós pregamos e profetizamos que servimos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? E Ele é nosso pastor e de nada sentiremos falta. Eu acho que aquele momento foi o momento de Elias e a viúva colocar a fé deles em ação. E agora, Deus, eu tiro da viúva, e agora, Senhor, eu dou para ele e fico sem. E aquela viúva, ela ouviu a voz do profeta, porque ela sabia que aquele homem, ele era um homem diferente. Ela sabia que com certeza Deus daria um jeito. E então, ele continua e fala assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não irá faltar, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Querido, o profeta, em primeiro lugar, ele falou: faz para mim. Se aquela viúva talvez tivesse aberto a boca dela e falado: Senhor, eu não vou,
ele também morresse. Querido, quando Deus ele nos pede algo, Ele quer ver primeiro a nossa posição. Deus ele sabia que eles não tinham. Deus ele sabia que se ela fizesse, e se não fosse por misericórdia dele, eles morreriam de fome. Mas o Senhor queria ver a atitude da viúva. O Senhor ele queria ver a atitude de Elias perante aquela situação. O Senhor ele queria ver a intenção e a inclinação do coração deles. Se eles iam ouvir a voz do Senhor, ou se simplesmente antes de ouvir a bênção, eles virariam as costas. E quantas das vezes a nossa bênção não chega, porque antes que ela chegue na nossa mão, antes que o Senhor fale, olha, faz isso para mim, porque se você fizer isso, nesse momento a gente já está falando, não Deus, eu não vou fazer, para mim é impossível, eu não consigo, eu não posso. E aí o Senhor ia falar, olha, eu ia te falar que ia vir uma bênção, mas já que você falou assim, então eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou te amassar mais um pouquinho. Eu vou te quebrar mais um pouquinho para você ser sensível à minha voz e saber que eu sou Deus. E que quando eu falo, por mais que pareça impossível, eu estou ali. Amém? Então, queridos, aquela viúva ela fez. E a promessa de Deus na vida dela se cumpriu. A farinha não acabou. E o azeite não acabou. E ela teve para ela, para o filho dela e teve para o profeta. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Aleluia. E hoje, querido, imagina se, não vamos nem falar o profeta, imagina se Deus pede a única coisinha que nós temos. Se Deus ele toca naquilo que nós mais protegemos, Ele fala, eu quero aquilo. Qual seria a nossa posição diante dessa situação? A gente não sabe o que teria por vir. Nós não sabemos se realmente alguma coisa boa viria. E o Senhor ele te questiona nessa noite. Você é cristão até o momento em que Deus te pede algo? Você confia no seu Deus até o momento em que Ele te pede algo? Ou isso vai muito mais além? Quando Deus ele pede um momento do seu dia, quando Deus ele nos pede um momento do nosso dia, quando nós acordamos, qual é a primeira coisa que fazemos? Já vamos correr, trocar de roupa e trabalhar? E aí o Espírito Santo está lá, falando com você, para você reservar pelo menos 10 minutos para agradecer a Deus. E nós falamos, não, agora não dá. Agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que fazer o almoço, agora eu tenho que limpar a casa. E quando nós chegamos, nós falamos, Senhor, nos perdoe, porque agora eu estou cansada. E sem contar a madrugada, né? Que a gente coloca o celular para despertar e quem diz? Que levanta. Né, queridos? E aí o Senhor, lá no trono dele, ele fala, bom, o meu filho ele é muito atarefado. E então eu preparei um templo para ele me adorar. Eu levantei a pastora Luciana e através da vida dela, como instrumento nas minhas mãos, eu vou guiá-los. E o Senhor lá sentado esperando ouvir a nossa voz. Isso quando nós viemos à igreja, querido, levando isso em consideração. Porque muitas das vezes nós nem viemos para adorar o nome do Senhor. E aí o Senhor ansioso para ouvir a tua oração, para ouvir o teu agradecimento. E o cidadão não tem nem coragem de abrir a boca quando vem na casa do Senhor. Queridos, o Senhor ele move céus e terras para te abençoar. O Senhor ele levanta toda uma igreja, toda uma estrutura para nos abençoar. E quando ele acha que ele vai ouvir a nossa voz, quando ele acha que ele vai escutar os nossos pensamentos, por mais que muitas das vezes estamos cansados e não temos coragem de abrir a nossa boca, porque tem momentos que estamos assim, tem muitos momentos nas nossas vidas que só lágrimas escorrem. E mesmo assim nós viemos à casa do Senhor e não vemos a hora de ir embora. E deixamos o anjo passar, e deixamos a bênção ir. Queridos, o Senhor ele te fala nessa noite que se você ouvir a voz dele, a farinha da tua panela não vai faltar, o azeite da tua botija não vai faltar. Mas para isso é preciso que você ouça a voz dele.
viúva de Naim. E encontramos outro profeta, o profeta Eliseu. E essa viúva de um profeta, também, querida, na mesma situação. Ela não tinha mais nada. Todos os recursos dela já não tinha mais. E ainda os filhos que ela tinha, queriam tirar para levar de escravo como pagamento das suas dívidas. Aquela mulher já não tinha mais o que fazer. Porque eles levariam ainda os filhos que talvez trabalhariam para sustentar a casa. E ela chega no profeta e fala: meu senhor, meu marido já é falecido e eu não tenho mais nada. Eu só tenho um pouquinho de azeite na minha botija. E o profeta fala para ela assim: olha, pega todas as botijas, todas as vasilhas que você encontrar, e você vai derramar o azeite que tem na tua dentro delas. E aquela mulher, ela fez isso, querido. Aquela mulher, ela deu o primeiro passo. Ela ouviu a voz do profeta. Porque ela poderia muito bem ter ido até o profeta. Ela já conhecia o Senhor. A Bíblia fala que o marido dela era profeta. Ela já conhecia, mas ela foi até o Senhor. Ela foi até o profeta, ela foi até o homem de Deus. Ela foi falar o problema dela. E ela ouviu a voz do profeta. Ela ouviu o que o profeta mandou ela fazer. E ela pega todas as vasilhas que ela encontra. Ela sai de casa em casa pegando todas as botijas. E o profeta deu uma ordenança para ela, que ela entrasse dentro do quarto dela e que ela derramasse aquele azeite. E que enquanto tivesse vasilha, o azeite estaria sendo derramado dentro das vasilhas. Amém? Aleluias? Aquela mulher, ela poderia falar: você está louco. Você só pode estar louco. Eu só tenho um pouquinho, e ainda o pouquinho que eu tenho que ficar dividindo em vasilha. Daqui a pouco vai ter mais nada, meu querido. E aí aquela mulher pega os filhos dela, reúne todas as vasilhas, se tranca no quarto, porque, querido, existe um momento das nossas vidas que nós temos que ter intimidade, buscar intimidade com Deus. Nós temos que buscar o sobrenatural de Deus. Senhor, eu já não tenho mais para onde ir. Senhor, eu estou na frente do mar. Atrás vem o exército de Faraó. E agora é só eu e o Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor me esvazie. Eu preciso que o Senhor derrame a tua bênção sobre a minha vida. Senhor, eu me humilho diante de ti. Pai, eu não tenho mais nada a não ser a tua misericórdia. Então aquela mulher, ela se coloca dentro daquele lugar com todas aquelas vasilhas, creio eu que deve ter sido uma cena. E ela começa a derramar todo o azeite que tinha na botija dela dentro daquelas vasilhas. E, querida, ela foi derramando e foi vindo mais. Eu quero que os irmãos comecem a, nesse momento, se desligar do que está acontecendo ao nosso redor e comecem a imaginar essa cena. Comecem a imaginar que sobrenatural, querido, você ter um pouquinho de azeite e você começar a pegar e a derramar ele em outras vasilhas e aquele azeite não se acabar. E você fala: meu filho, traz outro. E aquele azeite começar a se derramar. E você fala: meu filho, mais outro. É a mesma coisa de você pegar, imagina só, você pegar o seu pote de arroz e você começar a fazer arroz e aquilo não acabar mais. Você não precisar de comprar mais arroz. Imagina que bênção que seria numa família grande. Você começar a fazer várias medidas de arroz e aquilo não acabar mais. E aquela mulher, ela começou a derramar o azeite naquelas botijas e o azeite não se acabava. Até que no momento o filho dela falou: mãe, os potes acabaram. Amém. E aí o azeite parou de derramar, querido. Queridos, o que o Espírito Santo de Deus, ele ministrou no meu coração é como está a nossa botija. Como está a nossa vida diante de Deus. Você tem um pouquinho de azeite, ou a tua botija ela está cheia de coisas sujas, ela está cheia de sujeira, ela está cheia de coisas desse mundo. O profeta falou para ela: ei, pegue botijas vazias. E o Senhor, ele fala: como está a tua botija? Ela está cheia de pecado? Ou ela não vê azeite há tanto tempo que já está cheia de teia de aranha? Querido, o Senhor, ele quer derramar o azeite dele sobre as nossas vidas. Mas para
de tudo aquilo que aprendemos, pois nada sabemos, pois toda a sabedoria vem de Deus. O Senhor, Ele precisa que nós começamos a abrir mão de coisas que não agradam ao coração dEle. O Senhor, Ele quer que nós começamos a dar espaço para o Espírito Santo de Deus agir, e primeiro para Deus. Porque depois, querido, além de encher a tua vida com o Espírito Santo, além de encher a tua vida com a glória dEle, nada vai te faltar. Amém? O Senhor, Ele fala para que nós fazemos voto no nome dEle. Para que nós, a palavra fugiu da minha cabeça, mas para que nós provasse a Deus. E queridos, pode ter toda a certeza que a partir do momento que nos colocamos na presença do Senhor e fazemos um voto com Ele, nós podemos falhar, mas Deus, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Amém, queridos? Se coloquem de pé. Eu quero que neste momento você se coloque na presença do seu Deus e que você almeje ouvir a voz do seu Deus. Que você almeje ser sensível à voz do Espírito Santo. Que você almeje ser como este profeta, que não temeu a vontade do Senhor e ele foi. Que você seja como essa viúva, que não pensou também só nela e no filho, mas pensou no profeta, e pensou naquilo que o Senhor estava falando. Queridos, essa viúva que eu acabei de falar, a viúva de Naim, ela foi depois de encontro com o profeta. E ela falou assim, olha, aconteceu assim, assim, assim. E o profeta falou assim para ela, agora você vai pegar todos os azeites, você vai vender e pagar as suas dívidas, e com o resto você vai viver. Querido, o azeite naquela época provavelmente custava muito caro. Então os filhos dela já não seriam levados mais. A perspectiva de vida dessa viúva mudou. Ela teria agora como pagar todas as suas dívidas e ela teria como sobreviver. A viúva de Serepta, outrora a perspectiva de vida dela era fazer e morrer. Hoje, naquele dia, ela teria para ela, para o filho, para o profeta, até o dia que Deus derramaria a tua chuva novamente. E queridos, o Senhor, Ele te fala nessa noite, como que está a tua botija? Como que está a farinha na tua panela? Está pouca? Você tem para dar, para emprestar? Você consegue ainda se colocar na presença de Deus e almejar a essência da adoração? E almejar, sentir o Espírito Santo se movendo? Você ainda sente o desejo de ser tocado? Nesse momento, o Senhor, Ele quer tocar nas nossas vidas. Nesse momento, Ele quer que nós nos esvaziemos de tudo aquilo que somos, para que Ele venha com o teu azeite e nos encha. Para que a farinha da nossa panela não falte e sim se multiplique. Amém. E que enquanto tivermos espaço para nos encher, o Senhor, Ele possa continuar nos enchendo. Almeje, querido, almeje sentir a presença do Senhor. Almeje ser tocado. Almeje sentir o Senhor derramar o teu Espírito sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante da tua presença. E Senhor, não somos nada sem ti. Não somos nada, Senhor, sem a tua provisão, sem o teu querer. Não somos nada, Senhor, sem o Senhor, meu Pai, nos orientar. Meu Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Senhor, e nesse momento eu me coloco diante da tua presença. Senhor, neste momento colocamos, Senhor, as nossas vidas, as nossas botijas, Senhor, diante da tua presença. E, Senhor, nos esvaziamos, Senhor, de tudo aquilo que pensamos que sabemos. Nos esvaziamos, Senhor, de tudo aquilo que atrapalha.
Ti, Senhor.